Olá pessoal, hoje daremos continuidade às nossas aulas de geometria analítica e especialmente estaremos abordando vetores no plano cartesiano R2 e no espaço tridimensional R3. Vamos começar pela seguinte definição, que é chave para o nosso estudo preliminar. Combinação linear de vetores. Se a gente tiver um vetor V arbitrário e os vetores V1 e V2, aqui representados como sendo vetores não paralelos, e os três vetores estando no mesmo plano, então é possível definir essa expressão aqui, onde α1 e α2 são números reais. A questão é que, se você prefixar esse vetor V sendo arbitrário, para cada vetor V você tem exatamente α1 e α2 reais únicos, tal que essa expressão é válida. Ou seja, o V pode ser escrito em termos de V1 e V2. Ou seja, V como sendo α1 vezes V1 mais α2 vezes o vetor V2. E essa expressão é chamada de combinação linear dos vetores V1 e V2. Do ponto de vista geométrico, é importante destacar o que está acontecendo. Então, do ponto de vista geométrico, temos, na verdade, esta configuração que pode ser facilmente observada a partir da utilização da regra do paralelogramo. Observe que, se você representar o vetor V1 e o vetor V2 como tendo a mesma origem, num ponto O no plano, está no mesmo plano, observem que pode ser feito isso pelo fato de, ao invés de eu pegar exatamente o vetor V2, eu posso pegar o vetor equivalente ao vetor V2, que é igual, definição, ao próprio vetor V2, porém com origem como tendo a mesma origem do vetor V1, correto? O fato importante é que eles sejam equivalentes. Mesma coisa para V1. Bom, imagine que o vetor V arbitrário, se perde a generalidade, seja um vetor também no mesmo plano, que isso é importante. Eles precisam estar no mesmo plano. Então observem que, independentemente de onde estiver localizado o vetor V, você pode representar, por exemplo, o vetor α2V2. Se você quiser completar aqui o paralelogramo, pode ser um vetor, se o α2 for maior do que 1, maior do que V2. Se é menor, menor do que V2. E se é igual a 1, o α2, o vetor α2V2 seria o próprio V2. Bom, vamos supor, sem perder a generalidade, que você tenha essa representação para o vetor α2V2, que seria o outro vetor, e essa outra para o vetor α1V1. Aplicando a regra do paralelogramo, que já foi explorada em aulas anteriores, você consegue escrever, né, a partir da diagonal principal desse paralelogramo, o vetor V, representado na diagonal principal, como a soma desse vetor, α1V1, mais a soma desse outro vetor, α2V2. Mas observe que isso poderia ter sido feito também com um vetor V arbitrário também, no mesmo plano, sendo, por exemplo, esse daqui. Para esse caso, você precisaria de um α1 e um α2 menores do que 1. Por quê? Porque a construção do paralelogramo aqui se daria nestas condições. E nessas condições aqui, esse seria o representante aqui, como sendo o vetor α2V2, esse daqui. E esse outro aqui, para completar esse paralelogramo, e o V seja a diagonal principal, ou seja, representado por essa soma, esse vetor aqui teria que ser α1V1. Isso é importante destacar, né, que é uma ideia geométrica que está por trás dessa representação. É uma representação e uma definição que é mais explorada, por exemplo, em disciplinas como álgebra linear, mas essas ideias preliminares aqui na nossa disciplina de geometria analítica é importante. Destacar especialmente no plano R2, plano cartesiano, tendo V1 e V2 como sendo vetores do plano, vetores não paralelos, então esse conjunto B
conformados pelos vetores V1 e V2 é chamada de base no plano, correto? E as coeficientes aqui, o alfa1 e o alfa2, sendo os números reais aqui predefinidos, são as coordenadas do vetor V na base B, maiúsculo. Em particular, no plano cartesiano, podemos destacar a base canônica. É uma base formada pelos vetores coordenados unitários I e J. Apenas para ter uma noção preliminar do que seria o plano cartesiano, vocês já devem ter uma ideia. Você tem o plano conformado pelos eixos horizontal, seria o eixo X, e o eixo vertical seria o eixo Y. São eixos que são perpendiculares, né? E que conformam o plano. Esse eixo aqui é o eixo OX, onde O é essa origem aqui predefinida, e o eixo vertical, na vertical seria o eixo OY, certo? Então você tem na verdade o plano cartesiano, que é comum que seja representado como sendo X ou Y. Nesse sentido, é um plano que divide o plano bidimensional em define quatro quadrantes. O primeiro, onde ambas coordenadas são positivas. O segundo, onde a primeira coordenada X é positiva e a coordenada Y é negativa, que seria a segunda. Nesse plano temos as duas coordenadas negativas, que seria o terceiro quadrante, e no quarto a primeira coordenada X como sendo positiva e a Y como sendo negativa. Então apenas destacar, né, essas possibilidades, né? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então você pode representar pontos e de forma geral vetores nessa configuração, certo? O plano cartesiano. Observe em particular esses dois vetores aqui, I e J. I é o vetor 1, 0, certo? Então observe que o vetor I é o vetor que está posso colocar aqui na horizontal, né? Como sendo esse vetor, que tem comprimento 1, o vetor coordenado unitário, e o J nesta direção, certo? Contando pelo sentido positivo do eixo Y. O J, nesse caso, estaria localizado, né, no ponto 0, 1, ou seja, 0 em X, horizontal, e 1 em Y, e, analogamente, o vetor I, que estaria sendo definido pelo ponto 1, 0, estaríamos localizando ele naquele ponto que está uma unidade à direita de X, na direção do eixo X positivo, e 0 no eixo Y, certo? Então é sempre importante destacar a primeira coordenada e segunda coordenada de cada um dos vetores. O eixo horizontal é conhecido como o eixo das abscissas e o eixo vertical, que seria o eixo Y, conhecido como o eixo das ordenadas. Então, se você tiver um vetor de coordenada x, y, a primeira componente é identificada como sendo a abscissa do ponto e a segunda componente como sendo a ordenada desse ponto. Por fim, destacamos, né, que nesse caso a origem, esse ponto aqui, é aquele ponto que tem coordenadas 0 e 0. Desta forma, ainda no plano, temos essa decomposição para o vetor V. Observe que essa decomposição, que representa na verdade uma combinação linear do vetor V em relação aos vetores I e J, é uma expressão analítica para esse vetor. E que ainda pode ser escrito como sendo o par ordenado de números reais XY, onde vale destacar e reforçar que a primeira componente, ou a primeira coordenada, é representada pelas abscissas e a segunda coordenada, o componente desse vetor, ele é chamado, né, de ordenado. Então você tem um par ordenado de números reais que identifica o vetor, correto? O primeiro valor identificado sempre e associado sempre ao eixo X, que é o eixo horizontal, destacar, e
segunda componente do vetor estando localizada sempre olhando para o eixo 2y, certo? Então, por exemplo, se a gente for ter essa representação por um vetor V, é importante destacar que você tem aqui, por exemplo, uma componente x, se esse aqui for x, o ponto x0, então você teria o vetor x vezes y, no horizontal, certo? E aqui você teria o vetor, por exemplo, né? Precisa ser do mesmo comprimento, mas apenas, né? Uma componente y vezes o vetor j, correto? E se você considerar a combinação linear desses dois vetores, como esses eixos são ortogonais, né? Que é o plano cartesiano, você pode construir aqui um paralelogramo, mas na verdade não seria um paralelogramo, seria em particular um retângulo, certo? O caso particular do paralelogramo. Então você terá o quê? A soma desse vetor com esse vetor, que é o mesmo xi vezes xi mais y vezes j, que esse vetor e esse são iguais por serem equivalentes, ou ainda você enxerga esse vetor na diagonal como sendo v, representado pela soma desse vetor, que é y vezes j, e esse vetor que é o mesmo que x vezes y. Então, portanto, temos esta representação para esta combinação linear. Importante destacar aqui que esse x vezes y eu posso ver, a gente vai entrar em mais detalhes mais na frente, como a projeção desse vetor no eixo do x. E esse vetor aqui na vertical eu posso enxergar como sendo a projeção desse vetor v no plano, perdão, no eixo y, certo? Esses agora não são detalhes que sejam especialmente interessantes para essa parte da nossa aula. É importante entender aqui que exemplos de vetores podem ser apresentados. Se a gente quiser representar, por exemplo, no plano cartesiano, o vetor, em particular, por exemplo, o vetor nulo. O vetor nulo, nesse caso, tem que ser um vetor bidimensional, com duas coordenadas. As coordenadas em relação a x e a coordenada em relação a y. Que seria precisamente o vetor nulo, se restringe a esse ponto, correto? É um ponto onde você identifica a coordenada em x como sendo 0 e em y também como sendo 0. Podemos destacar ainda os vetores coordenados unitários, mais uma vez, que seria o vetor 1, 0 e o vetor, seria o i, né? 1, 0 e o vetor 0, 1, seria o j. São vetores coordenados unitários que conformam a base canônica desse espaço bidimensional R2, porque eles são ortogonais, já formam um ângulo integral, esses vetores, e são também de módulo igual a 1, ou seja, são unitários pelo fato de ter módulo igual a 1. Então observem aqui que, por exemplo, esse vetor I e esse vetor J, que já tinha sido representado anteriormente, são apenas representados dessa forma. Então vamos supor que esse vetor na direção do eixo x positivo tenha comprimento igual a 1, é precisamente o I. Então vamos supor que esse vetor na direção positiva do eixo y e que tenha comprimento 1 é precisamente identificado como sendo o vetor J. Mas temos outros vetores que eventualmente podemos identificar. Por exemplo, o vetor V como sendo um pouco mais geral. Pode ser, por exemplo, o vetor como sendo 1, 2, ou, que é a mesma coisa que dizer que 1, essa decomposição vezes I, mais 2 vezes J, certo? Que preciso entender que esses coeficientes que aparecem acompanhando o vetor I e o vetor J são precisamente as coordenadas, tinha sido comentado anteriormente. Então nada mais natural do que esse vetor V possa ser escrito como sendo 1 vezes I mais 2 vezes J, na nossa decomposição. Ou, mais concretamente, I mais 2 vezes J. Ah, mas como eu identifico esse vetor? Bom, esse vetor eu posso identificar primeiro identificando quem é o ponto 1, 2. O ponto 1, 2 é o ponto que eu posso localizar como sendo aquele ponto uma unidade à direita na direção do eixo x e duas unidades, né? Nesse caso positivo, né? E duas unidades para cima na direção do eixo y. Então, se por exemplo aqui for 1, né? Que é o caso, eu preciso procurar o 2 na horizontal. O 1 na horizontal, perdão, e o 2 na vertical.
Se você localizar esse ponto, 1, 2, o vetor que tem origem na origem de coordenadas do plano cartesiano e extremidade no ponto, que seria esse ponto aqui representado como sendo o par ordenado que define o vetor, representa precisamente esse vetor. Vamos chamar aqui, para não confundir, com esse exemplo o V1. Então aqui podemos identificar como sendo o vetor V1, por exemplo. Esse vetor fica confinado onde? No primeiro quadrante. Mas podemos ter exemplos de vetores em só dos quadrantes. Por exemplo, mais um exemplo aqui. Por exemplo, o vetor V2 como sendo o vetor, sei lá, menos 1 e menos 4. Observe que esse vetor aqui é um vetor que ele é localizado no quarto quadrante. Por quê? Porque ambas as coordenadas são negativas. Nesse caso, o menos 1 precisa ser localizado à esquerda de 0, na direção do eixo x negativo, e o y na direção do eixo negativo, né? No caso do y, seria aqui para baixo. Aqui seria, por exemplo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Uma vez localizado no ponto menos 1, menos 4, o vetor resultante seria aquele vetor que tem origem do sistema e extremidade no ponto que define o vetor, certo? Então, isso aqui seria, por exemplo, V2. E por aí vai. Posso identificar aqui um vetor que tem a primeira componente positiva e a segunda negativa, que seria o vetor identificado aqui, ou ainda um outro vetor onde a primeira componente seja positiva e a segunda negativa estaria representado no quarto quadrante. Ou ainda, podemos ter um vetor, sei lá, V3, que poderia ser, por exemplo, 2 vezes J. O que seria o vetor 2 vezes J? Seria 2, vetor 2 vezes J. Seria aquele vetor na direção do eixo Y que esteja localizado 2 unidades para cima da direção positiva do eixo Y. Observe que aqui o 0, não 2, né? Observe que a primeira coordenada é 0. E para esse tipo, nesse caso, nesse tipo de vetores aqui, ele está representado sobre o eixo Y. Então é importante, né? Destacar esse tipo de vetores aqui. Colocar V3, né? Seria esse vetor aqui, por exemplo. Poderia ter ainda um outro vetor lá, sobre o eixo X, vamos supor. Outro exemplo aqui. Exemplo 6 seria V4, como sendo, supor, 3 e 0. Que na verdade seria a mesma coisa que o vetor 3 vezes I. Aqui temos I, 3 vezes I seria um vetor que aponta na mesma direção e sentido do vetor I, porém, comprimento 3, o triplo desse vetor. Então seria esse vetor aqui, sobre o eixo 2x, certo? Então é isso aqui para termos uma ideia dessa decomposição no eixo do vetor qualquer em relação aos vetores coordenados unitários I e J. É importante destacar que eles precisam estar no mesmo plano. Já no caso do R3 não é tão diferente assim, entendendo que no caso do R3 temos 3 coordenadas. Então, se a gente for, por exemplo, procurar um paralelo em relação à base, a base, no plano tridimensional, R3, ela, base canônica no caso, né, podemos pegar de referência como sendo aquele conjunto formado pelos vetores I e JK. I e JK são os vetores coordenados unitários. I, nesse caso, de coordenadas 1, 0, 0, J de coordenadas 0, 1, 0 e K de coordenadas 0, 0, 1, certo? Estamos em um espaço tridimensional, cada um dos vetores aqui representados precisa ter 3 componentes. Os planos coordenados aqui identificados, que fica mais fácil de identificar, seria o plano X ou Y, que seria esse plano aqui como se fosse o chão, certamente aqui é um ângulo de 90 graus que identificamos. O plano coordenado Y ou Z, esse plano também, um ângulo de 90 graus, e por fim o plano X ou Z, seria esse daqui, correto? É importante entender aqui que aqui essa representação aqui, enxergando mais para cá, estaríamos focados no primeiro tanto. Da mesma forma que no R2,
o eixo x e o eixo y divide o plano em 4 quadrantes, nessa representação, esses 3 planos coordenados dividem o espaço em 8 octantes. Apenas para dar referência, no primeiro octante, todas as coordenadas são positivas, x, y, z, correto? E por aí vai. As outras combinações possíveis entre essas 3 coordenadas, sendo positivas ou negativas. As 3, ou pelo menos uma delas, nesse caso, para completar os demais octantes. Aqui identificamos a origem do espaço tridimensional como sendo o ponto O de coordenadas 0, 0, 0. Certo? De forma análoga, o eixo x é conhecido como o eixo das abscissas. O eixo y como o eixo das ordenadas. E o eixo z representando o eixo das cotas.